para você, muito boa tarde. Agora são 5 horas em ponto. Estamos chegando com o nosso momento de fé, o nosso momento de oração de todas as tardes, aqui na Rádio do Pinga Fogo. Agradecendo a sua companhia, muito bom saber que você está aqui com a gente também, fazendo parte aí da programação. E já sabe, né, que a partir de agora a gente para um pouquinho tudo que a gente está fazendo para a gente poder levar o nosso pensamento a Deus, para apresentar diante do Senhor a oração da tarde, o nosso momento de fé. A verdade é que é um momento de reflexão que a gente faz todos os dias. Eu sempre procuro trazer uma palavra de conforto para aqueles que estão angustiados, sofrendo, uma palavra de esperança para aqueles que estão precisando de um rumo. Porque a palavra de Deus é isso, é o que nos conforta, é o que nos dá esperança, é o que nos aconselha, onde nós devemos nos apegar, não é? E a Bíblia ela é repleta de histórias, histórias lindas, histórias que nos ensinam. Como, por exemplo, a história do cobrador de impostos que a Bíblia nos traz, que é o caso de Zaqueu, que a Bíblia nos traz uma passagem, né, de Jesus, o encontro de Zaqueu com Jesus. E é uma história que nos ensina muita coisa, porque naquele dia, né, a gente deduz que Zaqueu, ele acordou naquela manhã, como em todas as outras, a mesma casa grande que ele tinha, as mesmas moedas sobre a mesa, porque ele era um cobrador de impostos. Mas apesar da casa grande, das moedas, aquele vazio no peito, né? Para todo mundo naquela cidade, Zaqueu era só um cobrador de impostos, né? Todo mundo via ele como o homem que tirava dos outros para encher o seu próprio bolso. Quando ele passava pelas ruas, as portas se fechavam, as pessoas não gostavam dele. Quando ele passava, as pessoas paravam de conversar. As pessoas desviavam o olhar, porque não gostavam dele. Zaqueu tinha dinheiro. Era um cobrador de impostos, portanto, era um homem de posses. Mas ele não tinha lugar. Todo lugar que ele ia, todo lugar que ele frequentava, ele era mal recebido, as pessoas não gostavam, porque ele era o cara que chegava para tirar o que as pessoas tinham, era o cara que vinha para cobrar os impostos. Mas teve um dia, e naquele dia, porém, algo correu mais rápido do que ele. O que correu na cidade, a conversa da cidade, era que Jesus estava passando por lá. Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que já estava sendo seguido por uma multidão, ele já estava passando pela cidade. Zaqueu então ouviu e tentou chegar perto, mas a multidão era muito grande, era a multidão realmente, a multidão era maior. A Bíblia nos dá dicas de que Zaqueu era um homem de estatura baixa, era um baixinho, que as pessoas eram maiores do que ele, eram mais altas do que ele, né? E aí, ele fez algo que ele nunca fazia. Ele sempre manteve uma pose de um homem importante, de um cobrador de impostos, mas naquele dia a Bíblia nos conta que Zaqueu subiu numa árvore para poder enxergar Jesus passar, porque todo mundo que estava ali ficava na frente dele, né? Ele era de estatura baixa, as pessoas eram mais altas, então naquele dia ele deixou de lado a arrogância, deixou de lado a pose e subiu na árvore. E ali, no meio dos galhos, no meio das folhas das árvores, longe dos olhares de desprezo que as pessoas tinham por ele só queria uma coisa, só queria ver Jesus passar, como todo mundo queria ver. Ele só queria entender quem era aquele homem que todo mundo estava falando, que estava realizando milagres, que estava mudando vidas das pessoas. Aquilo gerou uma curiosidade no coração de Zaqueu. E aí Jesus, quando passava, ele parou
no meio daquela multidão, no meio daquele barulho, no meio da história de todo mundo. Cada um tinha o seu pedido, cada um tinha a sua história, cada um tinha a sua experiência, e Jesus parou. E ele não olhou mais para as pessoas que estavam do lado direito ou do esquerdo. Ele não olhou para quem estava na frente dele ou para quem estava atrás dele. A Bíblia diz que Jesus olhou para cima. E ele viu Zaqueu lá. E não só viu Zaqueu, como disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou ficar na sua casa. Todo mundo ficou em silêncio. Sabe aquele silêncio constrangedor? Todo mundo ficou quieto. Porque aquele nome do cobrador de impostos, ninguém falava o nome dele em voz alta. Ninguém gostava dele. Ninguém queria ir na casa dele. Aí, de repente, o Filho de Deus olha no olho de Zaqueu e diz: hoje eu vou ficar na sua casa. A Bíblia disse que Zaqueu, naquele momento, desceu da árvore. Gente, vamos lá. Acho que isso acontece com qualquer um de nós. A nossa reação seria igual a de Zaqueu. Ele desceu da árvore tremendo. As mãos trêmulas, mas não era medo. Era algo que ele nunca tinha sentido antes. As pessoas ignoravam ele por ser um cobrador de impostos. E naquele momento o Filho de Deus não só não ignorou ele, como chamou ele pelo nome. Ele foi visto. E a Bíblia diz que na porta da casa não entrou só Jesus. Na porta da casa de Zaqueu entrou o perdão, entrou a dignidade, entrou um novo começo. Naquele mesmo dia do encontro com o Cristo, Zaqueu saiu para a rua diferente de como ele tinha entrado em casa. Ele fez um compromisso e cumpriu. Ele devolveu o que tinha roubado das pessoas. Ele refez os caminhos por onde ele tinha andado, deixado marcas ruins. Ele mudou decisões que ele tinha tomado antes e que tinha feito mal para outras pessoas. Porque quando Jesus entrou no cenário da vida dele, Jesus não mudou só o endereço. Jesus mudou a história inteira de Zaqueu. E a cidade, que via nele apenas um cobrador de impostos, passou a enxergar nele um homem transformado. Porque basta um encontro com Deus para mudar o cenário, para mudar o nome, para mudar o futuro e para mudar o coração de todos nós. Às vezes, nós não cometemos tantos erros quanto Zaqueu cometeu. Às vezes, nós cometemos até muito mais erros do que Zaqueu, depende da pessoa, da história de vida. Mas aqui eu não quero falar sobre o erro que nós cometemos, o pecado que cometemos, mas aqui eu quero falar da história da renovação da vida que Jesus traz quando ele vem ao nosso encontro ou quando nós nos encontramos com ele. Nós aprendemos aqui com o Zaqueu que é necessário buscar ter um encontro com Jesus. Zaqueu poderia ter ido embora, ter achado aquela história toda muito chata. Ah, que povo chato, fica correndo atrás desse homem, ninguém sabe quem é. Não, ele teve vontade de ver, ele teve vontade de se aproximar. Nós precisamos ter essa vontade de sentir Jesus, a presença dele, irmos em encontro a ele. Ah, mas temos dificuldades, tem pessoas no nosso caminho. Suba na árvore, só não deixa as pessoas, os problemas impedirem o nosso encontro com Jesus. Às vezes, o nosso problema não é que a pessoa da frente é mais alta que a gente. Às vezes, nós temos vários problemas para falar com o Senhor. Às vezes é o nosso erro, às vezes é o nosso pecado. Às vezes você fala: hoje eu estou decidido, eu vou para a igreja. Aí de repente perde a hora, chega a visita, pneu do carro fura, tanta coisa acontece. E às vezes a gente se faz por vencido. Não, a gente aprende com o Zaqueu
que mesmo que as dificuldades apareçam na nossa frente, temos que dar um jeito, temos que subir na árvore. Temos que ter um encontro com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós queremos nos encontrar com o Senhor, Ele nos enxerga. Mesmo no meio do pecado, no mesmo em meio ao erro, Jesus nos enxerga, Ele nos vê, Ele nos encontra. E Ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer estar aí na sua casa, aí no seu trabalho também. E quer transformar a sua vida, como transformou a vida de Zaqueu. Às vezes você está achando que nada mais tem jeito, nada mais dá certo. Posso te dizer uma coisa? O seu cenário pode mudar e vai mudar, como diz Zaqueu. Antes, renegado pela sociedade, as pessoas não queriam estar perto dele. Mas teve a vida transformada, porque o próprio Filho de Deus desejou estar na casa dele. E ali tudo se transformou. E ali o coração, ele entregou na presença de Jesus. Ali, ele se arrependeu de todos os erros cometidos. E viu que ainda era tempo de consertar, de fazer um conserto. Ali, na presença de Cristo, Zaqueu viu o cenário da vida dele mudar. E hoje, a palavra de fé para mim e para você é: o nosso cenário também vai mudar. O Senhor também está entrando na nossa casa, na nossa vida. Vai mudar. Sim, vai mudar. As dificuldades, os tempos de luta, o tempo de aflição, o tempo de derrota, tudo isso vai passar. Basta nós querermos ter um encontro com o Senhor, estar próximo dele. No caminho estava um cobrador de impostos. Pense nisso, que o Senhor possa falar ao seu coração e que você possa ter um abençoado final de tarde. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus se aproxima. Amém. E amém. Desce que eu vou entrar em sua casa. Desce que eu quero falar com você. Pra me ver, você teve que subir. Mas pra ter comunhão, você vai precisar descer. Se tua visita é diferente, hoje ela veio pra ficar. Quem viu teu homem vai se surpreender. O teu cenário vai lutar. Subiu na figueira para ver o mestre. E essa atitude foi o divisor. Jesus se aproxima com autoridade, olhando pra cima. E assim o se que eu for da sua casa, se que eu quer falar com você, Pra me ver, você deve que subir. Mas pra ter comunhão, você vai precisar descer. se tua visita de date, Hoje ela veio pra ficar. Quem viu teu ontem vai se surpreender. o teu cenário vai tá. Deixe que eu te transformo. Deixa eu fazer do meu jeito. Antes que eu passe o milagre, desce e me busque primeiro. Vai de sol ainda hoje na tua casa. Desce que eu te transformo. Deixa eu fazer do meu peito. Antes que eu faça o milagre, desce e me busque primeiro. Vai ter salvação aí na hoje. Se que eu for entrar em sua casa, se que eu quero falar com você, olha aí, ó. Pra me ter, você tem que me subir. Mas pra ter comunhão,
com você, preciso que sou. Ligas diferentes. Giloteio na quem viu teu homem cachê sofrendo, o meu cenário perguntar. Quem viu teu ontem vai se surpreender. O teu cenário vai mudar. Aleluia! Glória! Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz.